nome é Angelina, sou da 1213 Informática e hoje você vai aprender funções e procedimentos. O que é uma função? É uma função dentro da outra, como por exemplo, a gente vai ter a função void e a int, podendo ser float ou char também. Então a gente vai ter uma função com a lógica estruturada dentro dessa função e a gente vai chamar ela na função main, como por exemplo esse programa aqui. A gente tem um programa que soma dois números e como vocês podem ver, essa parte é a minha função, o meu procedimento. Aqui vai ficar a lógica do código que eu quero fazer. Bom, como vocês podem estar vendo ali no comentário, eu tenho que essa lógica vai somar dois números. Aqui a gente colocou o tipo da função int, porque ela vai me dar um return, o nome da função e a lista de parâmetros dentro dos colchetes. Aqui a gente determinou uma variável aqui no int soma, é uma variável que vai acumular a soma desses dois números. Eu pedi para o usuário, determinei n1 com o valor 1 e n2 como valor 2. E aqui eu vou realizar a minha lógica da soma dos dois números e eu vou retornar a soma. Como é que é a passagem para chamar essa função? Bom, a gente aqui vai ter a int main como a listagem dos procedimentos que a gente fez. Então, aqui a gente vai basicamente chamar as funções. Aqui no meu primeiro printf eu pedi para o usuário entrar com o primeiro número e logo em seguida com o segundo número, claro. Essa parte aqui é onde eu vou chamar a minha soma, a minha função que eu realizei a lógica da soma. Eu vou determinar uma variável para ela entrar com o valor aqui, para ela acumular esse valor do resultado da soma de dois números, e eu vou chamar a função soma x e y, que é a mesma coisa de eu falar que essa soma está chamando o n1 e o n2, já que é uma passagem de parâmetro por cópia de valores. Então, quando eu falo aqui que eu entro com o x, é que eu entro com o n1, e quando eu falo que eu entro com o y, é porque eu entro com o n2. É a mesma coisa. Quando você for chamar a função, você tem que mudar o nome das variáveis, né, porque é uma cópia de dados. E claro, né, a gente vai ter o nosso programa funcionando. Olha lá, entre com o primeiro valor, vou colocar 7. Entre com o segundo valor, eu vou botar 6. E ele vai somar os dois, retornar a minha soma, que deu 13, tá certinho, tá funcionando esse programa bem direitinho. E um outro exemplo é com vetor. Aqui eu vou ter o exemplo da função void imprime, que é onde ele vai imprimir o vetor. Imagina que eu entrei com o vetor e quando a gente digita lá o printf, depois do for, a gente vai ter essa estruturinha aqui. É uma função que vai imprimir o vetor, não tem nada de diferente aqui. Então a gente determinou como void, porque ela não retorna valor. Void em inglês significa vazio. Então eu dei um nome para minha função, que vai chamar imprime1, e coloquei a listagem de parâmetros com int v, que é o vetor, int n, que é o tamanho do meu vetor. Ali no for, a gente vai fazer a impressão normalmente. E aqui em seguida eu tenho o quê? Mais uma impressão do segundo vetor. Mesma coisa. Nome da função, lista de parâmetros. A minha função de novo é um void, porque não retorna valor. E aqui eu vou imprimir o segundo vetor normalmente, sem mistério nenhum. Ali, na passagem de parâmetros, eu coloquei um int v de 5, porque o tamanho desse vetor é 5, e vocês podem conferir no for ali que tá, o meu i, ele é menor que 5. Então, ele vai imprimir ali até menor que 5 posições, né? E aqui também a gente vai ter o nosso terceiro vetor, vai imprimir também. Da mesma forma, eu entrei com o nome da minha função, né, tipo void, coloquei que a minha função chama imprime3 e a listagem de parâmetros, mas você pode ver que a forma que eu determinei o vetor ali na listagem de parâmetros está diferente, tá? É só mais uma forma de eu determinar o vetor, né? E o tamanho do meu vetor, que é n. E aqui a gente faz a impressão normal. Quando a gente chama, deixa eu pular uma linha aqui. A gente tem essa parte aqui do código que eu vou chamar as funções. Então, quer dizer que se eu fiz essa função com printf aqui, ela vai
executar esse printf aqui sem eu precisar escrever o printf de novo. Então, na minha int main, eu vou deixar todas as minhas formas de impressão com funções, tá bom? Não vou colocar nenhum printf aqui de nenhum outro procedimento, tá? Aqui, eu determinei aqui na minha main que o meu vet de 5 posições, ele vai receber esse vetor que está aí aparecendo na tela. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os valores do vetor. No meu imprimir 1, eu vou determinar aqui o vet de 5 posições. Esse vet é a mesma variável que a gente iniciou aqui. Lembrando que na hora de chamar as funções tem que ser com outra variável, senão ele vai dar erro. Se trata de uma cópia de dados, passagem por parâmetro. E meu imprimir 2, ele vai receber o vet, vai imprimir o vet. E meu imprimir 3 vai imprimir o vet também. É mais ou menos isso. Vamos imprimir aqui para ver se está funcionando direitinho. E funcionou. Vai imprimir lá minhas 5 posições as 3 vezes, né? Certinho? Então, uma revisão. Eu vou ter 3 tipos de funções. Na verdade, são mais usadas essas 3, né? Que são a main, a void e a int. A void não vai trazer retorno, então eu posso fazer qualquer impressão ali dentro, que vai ser uma forma de não retornar valor nenhum. A int vai ser a função que eu vou fazer a minha lógica. Por exemplo, a soma de 2 valores, retorne maior, qualquer coisa do tipo. E a minha main, basicamente, vai ser onde eu vou chamar todas as minhas funções lógicas para o programa funcionar.